Faculdade do Apóstolo, membro do conselho também, e é palestrante e divulgador da doutrina espírita. Então vai nos falar sobre obsessão e suas máscaras, né? Saúde e espiritismo. Que Jesus o abençoe. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Esse conteúdo da abordagem de hoje, ele está nessa obra da Marlene Nobre, que é Obsessão em Suas Máscaras, que é uma obra onde a Marlene Nobre, ela fez todo um trabalho em relação à análise médica e também espírita, a respeito de diversas patologias. E ela então, que já desencarnou no ano de 2015, deixou esse conteúdo de grande amplitude de conhecimento para a nossa análise. E justamente esse conteúdo é que nós abordamos. Naturalmente, no tempo que nós temos a palestra, será impossível abordar todos os casos que ela ali traz. Geralmente nós fazemos isso no seminário, como faremos agora sábado lá em Blumenau. Mas o importante é entender que a obsessão, ela tem sempre duas particularidades, porque quando nós analisamos esta problemática, essa pandemia, pela visão espírita, é preciso que a gente entenda que a maneira de o espiritismo observar todas essas situações da perturbação espiritual é diferente das outras crenças. E a diferença está justamente no que o espiritismo ensina, como deve ser a abordagem, como deve ser a análise, como deve ser o entendimento a respeito disso. Há uma história que muitos dos senhores devem conhecer, narrada por Divaldo Franco, quando na oportunidade, no diálogo que ele teve com Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes disse a ele que quando estava no seu consultório de medicina no Rio de Janeiro, já se preparando para ir para casa, ao final daquela tarde, chega um pai, trazendo a sua filha, vestida masculina, coisa que não era habitual à época, com camisa de força, trazida por dois enfermeiros fortes, e ele foi se aproximando, e o pai disse a doutor Bezerra de Menezes: doutor Bezerra, eu vim trazer a minha filha para o senhor curá-la. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la, e depois vou me matar. E doutor Bezerra de Menezes, observando aquela jovem, que tinha os dentes quebrados, porque em cada crise que ela dava, ela naturalmente criava as dificuldades para aqueles que ali estavam próximos, e cada crise ela tinha os dentes quebrados, o corpo não higienizado, as unhas tinham crescido de tal forma que tinha penetrado nas carnes das mãos, e ela uivava como se fosse um animal. E o doutor Bezerra de Menezes, percebendo que junto a ela havia um espírito que de uma certa forma dominava a sua consciência, seu comportamento físico, e fazia ela ter esses comportamentos. E ele disse: desamarre-a, falando para o pai, porque o irmão que está com ela está sofrendo tanto quanto ela. E o pai disse: mas se eu desamarrar, doutor Bezerra, é um animal que está enjaulado. E o doutor Bezerra então se aproxima, chega próximo daquela jovem, sentindo uma grande compaixão, não só pela jovem, mas também pelo espírito que a atenazava, abraça a jovem e ela tenta mordê-lo com as gengivas sangrando, e ele diz assim: nós somos dois infelizes. Você, meu irmão, que o ódio te enlouqueceu, e eu, se eu fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E naquele instante, abraçado à jovem, ele começou a chorar. Percebiam que dentro de alguns minutos depois, a jovem que no início queria agredi-lo, mordê-lo, naquele instante começou a chorar também, porque o espírito que estava junto a ela começou a se emocionar. E ele então começou a desatar os laços da camisa de força, e o pai disse: não faça isso, doutor Bezerra, ela vai lhe agredir. E ele disse: se ela me agredir, eu mereço. E quando ele liberou os braços da jovem, já esperando a bofetada,
ela se jogou aos pés do Dr. Bezerra de Menezes, aquele espírito junto a ela, e disse assim: velhinho bom, andei por todos os cantos, me chamaram de demônio, de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom? E Dr. Bezerra diz: tu deve ser feliz, meu filho. Mas se ela for feliz, se eu for feliz, ela também será feliz, juntamente com ele, que foi minha adulterina do passado, que agora está com ele, que está na posição de seu pai. E Dr. Bezerra diz: mas é a lei da vida, meu irmão. Você deve ser feliz, diz o Espírito. Eu vou deixá-la, não por causa deles, que ainda continuo a odiá-los. Eu vou deixar porque encontrei alguém que me resolveu amar. Haviam se passado 12 anos daquele processo de subjugação corporal, moral, em que ela estava envolvida. O pai, muito choroso, abraça a jovem, que recobra a consciência. Dr. Bezerra de Menezes administra mais algumas medicações, porque ao distúrbio psíquico gerado pela influência espiritual, gera naturalmente distúrbio fisiológico e precisa de um tratamento posterior. E o pai então recolhe a filha e sai. Nessa cena, já podemos perceber a maneira que o Espiritismo lida. Primeiro ponto fundamental nessa história é que o Espiritismo não considera as almas como criadas como diabo, demônio, Satanás. Na visão da doutrina espírita, todos somos filhos de Deus. Aqueles espíritos que estão equivocados perante as leis de Deus e agem contrário a ela, agindo no mal, gerando dificuldades, são almas ainda distanciadas do bem. Mas são filhos de Deus, que terão oportunidade, naturalmente, de poder rever os seus comportamentos e voltar a entender as leis divinas. Um outro ponto nessa história é que quando nós analisamos uma problemática de alguém, ainda mais alguém que sofre a influência, a gente sempre observa, ou geralmente é o que nos torna mais patente, é que aquele que sofre é a vítima. A gente nunca olha que esse que hoje é a vítima foi o algoz de ontem. E aquele que hoje é o algoz foi a vítima de ontem. Então, muitas das vezes, ao ampliar essa percepção, nós começamos a entender uma grande diferença em relação às outras práticas religiosas que tratam as influências espirituais como os espíritos demônios, Satanás, que devem ser expulsos. Quando, na realidade, na prática espírita, aproxima-se, procura mostrar a essas almas que não devem agir, fazer justiça pelas próprias mãos. E um método que dá para depreender da história é o método do amor. É o amor que é capaz de convencer o outro a desistir da vingança, do mal, do desequilíbrio, em relação à dificuldade que ele se encontra. Então daí dá para a gente perceber que ao estudar a doutrina espírita, principalmente aqueles que a praticam, e aqueles que buscam naturalmente um tratamento na casa espírita, precisa desvendar esta realidade. Porque por mais que as ciências, as terapias, as ações existem para nos auxiliar a tranquilizar nossa mente, o nosso coração, existem vínculos psíquicos, emocionais de outras existências, quando não trabalhados, quando não estudados, quando não analisados e quando não revistos, geram dificuldades morais, comportamentais na vida presente. Então, o que é obsessão? Quando eu estudo sobre obsessão, eu vou verificar que a obsessão é uma ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro. Então, mostrando que existe aí uma ação dominadora, insistente. Há uma perseverança nessa ideia que o espírito deseja em relação ao outro. Uma outra característica é praticada somente por espíritos inferiores. Muitas das vezes, quando a gente fala assim, meu anjo de guarda está me obsidiando, anjo de guarda não obsidia ninguém. Geralmente os anjos de guarda sempre são espíritos superiores. Os nossos espíritos superiores, chamados anjos de guarda, espírito protetor, mentores espirituais, essas almas, por compreender as leis divinas, nos intuem para o bem, nos intuem para a prática do amor, nos dá a intuição, nos sugere comportamentos, mas não interfere em nosso livre-arbítrio.
Mas os espíritos desta natureza, considerados inferiores, que ainda não compreende, além de influenciar, interfere no livre-arbítrio daquele a quem ele deseja prejudicar. E é sempre uma influência nociva. Então essa influência pode ser passageira, de alguns minutos, de algum momento, ou pode ser prolongada, onde pode gerar até algumas dificuldades fisiológicas, até gerando os quadros da doença. Mas o ponto principal, quando nós analisamos esses casos das influências espirituais, que muitas vezes desejamos que não aconteça conosco, justamente decorre sempre de uma imperfeição moral. Só existe então a influência espiritual porque ainda demoramos muito no comportamento da imperfeição moral. Devido à nossa imperfeição moral, atraímos espíritos da mesma natureza. Por exemplo, se eu gosto de conversas vulgares, atitudes vulgares, pensamentos vulgares, atraio espíritos da mesma ordem, da mesma natureza. E sofro o constrangimento dessas almas que polulam o nosso ambiente psíquico, físico, ou do ambiente do nosso lar, da cidade, da sociedade, dos ambientes onde nós frequentamos. Agora, quando eu tenho pensamentos saudáveis, atitudes saudáveis, procurando voltar sempre o olhar para o bem, eu atraio o espírito da mesma natureza. Então vejo que o ponto básico vai estar justamente na imperfeição moral da criatura. Podemos então classificar ou estabelecer duas áreas básicas da influência espiritual, da obsessão, da lei de causa e efeito, que é o resultado de ações anteriores, sabida ou não. Às vezes eu posso ter ideia do que eu fiz, ou às vezes, da grande maioria, eu não sei o que eu fiz, não tenho ideia, e às vezes até é bom não saber, porque às vezes gera maior dificuldade. Isso geralmente está estabelecido a partir de um comprometimento de vidas passadas, como o fato que eu narrei. Então houve um comportamento no passado em relação àquele espírito que a atenazava, ela no comportamento anterior da sua existência, gerando então para aquele que foi de uma certa forma deslustrado na confiança, com um processo de vingança. E aí então há o desejo de vingança. Geralmente, quando o quadro das obsessões estão dentro deste parâmetro, ou dentro dessas vinculações, elas necessitam de uma interferência de uma terceira pessoa, de uma casa espírita, de um local onde o indivíduo possa ter uma interferência para que esses que assim desejam fazer, eles possam ser auxiliados, eles possam ser orientados. E da mesma forma, aquele que sofre a constrição dessas influências também modifique o seu comportamento moral para que ele possa se forrar de energias psíquicas e emocionais para poder sustentar. E a outra situação é a afinidade moral, que vai estar vinculada justamente naquele ponto em que a grande maioria de nós ainda nos demoramos, que é as imperfeições morais. Da grande maioria nesta área, muitas das vezes podemos nos livrar, dependendo da situação. E aonde está essas imperfeições? Onde está essa motivação? Nas preferências e tendências viciosas. Então, se eu mudo as minhas tendências viciosas, meus comportamentos, eu saio da sintonia desse tipo de vibrações de espíritos da mesma natureza. Por exemplo, essas influências podem ser uma influência passageira, nos intuindo ou nos instigando a algum comportamental, ou falar algo de alguém, ou até nas redes sociais escrever algo sobre A ou B ou C, e muitas das vezes nós ficamos com aquele panorama psíquico durante o nosso dia inteiro, na mente, no coração, vibrando naquele desequilíbrio. Aquele na quem eu quero ferir, que já às vezes está distante, principalmente na rede social, eu continuo ainda desajustado vibracionalmente. E vou ter problemas, dificuldades no meu relacionamento daqueles que estão próximos de mim. É no lar, é no ambiente de trabalho, é na rua, é qualquer situação, eu já me encontro descompensado psiquicamente e acabo entrando nessas sintonias de dificuldades. O processo da obsessão, ela está ligada simplesmente à sintonia mental. Ou seja, é uma permissão.
eu permito que isso comece a acontecer. E aí há o envolvimento fluídico e o processo ele trabalha na base da hipnose. Ele começa por processos pequeninos, por exemplo, na obsessão simples, eu percebi que quando eu entrei aqui tinha um grupinho falando de mim. E assim que eu entrei parou de falar. Então veja, é uma pequena perturbação. De repente ele volta ao equilíbrio e vê, não foi nada disso. Eu acho que eu não fechei meu carro. Eu acredito que a metade vai querer ver se fechou o carro agora, né? Então geralmente essas pequenas perturbações que tiram a minha paz durante uns minutos e daqui a pouco o que faz? Eu raciocino e falo, não, mas não tem nada no carro para levar, né? Então eu fico tranquilo. Ou qualquer outra perturbação menor. Então veja, a obsessão simples é algo que eu posso, de uma certa forma, rever o comportamento. Então essas pequenas perturbações eu sou capaz de uma certa forma, debelá-la. Agora, quando começa a ficar um pouco mais complexo, a esse processo hipnótico de dominação da mente do outro, ela se torna um pouquinho mais, vamos dizer assim, vinculante, no sentido do indivíduo não conseguir se libertar com muita facilidade. Quais formas de obsessão que existem? Segundo a nossa irmã Sueli Calda Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela vai falar que existe basicamente essas formas. A obsessão de encarnado para encarnado. Alguém pode dar algum exemplo de encarnado para encarnado? Em casa alguém tem alguma coisa assim? Alguma dificuldade? Então geralmente é aquelas pessoas, né, que muitas vezes não entendem a liberdade do outro. Hoje os homens estão precisando fazer uma reciclagem comportamental, porque os homens estão achando que tem, né, o poder sobre o outro, não aceita, aí está entrando no lado da violência, impondo comportamentos, coisas que já não cabem no mundo atual, mas muitas das vezes se deixa envolver por isso. Geralmente esse processo de vinculação existe aí nos laços afetivos diversos, existe nos laços afetivos do filho com a mãe com o filho, são algumas características que nós encontramos ainda na nossa caminhada terrena. E esse é um processo ainda muito difícil. Há do desencarnado para desencarnado, ou seja, os dois fora do corpo físico. Certa feita, participando de uma ONG lá em Florianópolis, no Morro do Horácio, na subida do Morro da Cruz, nós temos um lado as mansões ali, o pessoal um pouco mais, né, facilitado pelos bens materiais, e o Morro do Horácio fica bem colado daqueles que não têm essas condições materiais. E ali então entretém-se o comportamento da venda de drogas, né, de vários desequilíbrios. E a ONG fica justamente no meio, para poder atender as crianças no contraturno, para poder auxiliar. Bom, fazendo algumas atividades naquela casa, durante algum tempo, fazíamos palestras, orientações, quando nos eram permitido, com as crianças, com os adultos que ali frequentavam. E certa feita, ao sair dali, fomos para a nossa casa espírita, o Centro Espírita Amor, Humildade do Apóstolo, que fica também ali em Florianópolis, e ali chegando, fomos participar logo após de uma reunião mediúnica. E um médium que estava na reunião, que nem sabia que nós tínhamos participado desta atividade, um espírito através dele disse assim, me ajude, eu mandei muita gente para o lado de cá, e agora está todo mundo atrás de mim. Então veja, ele tinha tirado a vida de vários espíritos, de várias pessoas, para domínio daquela região. E foram tiradas a sua vida. Quando foi tirada a vida dele, nós estávamos por lá, ele se aproximou, veio junto conosco e na casa espírita ele pedia socorro, porque ele tirou a vida de vários. E quando chegou no plano espiritual, estava todo mundo vivo e todo mundo atrás dele. Então imagine a cena, né? Então o processo obsessivo, por isso que não adianta, mas vamos tirar a vida que resolve. Não resolve. Ele continua ainda no psiquismo, às vezes dentro de casa, junto de nós, né? Bom, de encarnado para desencarnado. Geralmente quando o nosso ente querido parte para o plano espiritual, nós não entendemos ou deixamos de perceber que a vida tem um limite, é necessário que a gente, né, vá para o plano espiritual, isso faz parte da nossa caminhada, mas muitas vezes a gente não permite ou não entende, e atraímos mentalmente o nosso ente querido, e ele muitas vezes permanece conosco, ali ao nosso lado, na nossa casa, né, junto. E aí o pequenino lá que está vendo os espíritos, vira para a mãe e diz, mamãe, o vovô está sentado aqui na sala, né? E a mamãe já fica de cabelo em pé.
Porque ele está vendo o espírito ali, que por algum motivo, emocionalmente, ela continua vinculada. Do desencarnado para o encarnado. É o que mais nós falamos. É a característica maior. Que é justamente essas influências, como eu narrei na história, na abertura da palestra. A obsessão recíproca, aonde os dois criam processos psíquicos sérios, e a obsessão, a auto-obsessão, criada por nós mesmos. Então vejo que esse quadro dessa patologia, ela é muito grave e precisa um estudo acurado, e a sua análise e diagnóstico precisa ser verificado com muito cuidado, para não colocar à cata dos espíritos, muitas das vezes, aquilo que é criado por nós mesmos. Por isso que a doutrina espírita, ela requer estudo, principalmente quem o pratica. E aqueles que querem orientação, geralmente devem buscar essas orientações mais seguras. O nosso codificador, ao classificar as obsessões, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre o grau de intensidade. Então ele vai falar que existe a obsessão por obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. A obsessão simples, como nós falamos, é uma influência sem domínio da personalidade, interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Então a pessoa é capaz de perceber e mudar. Diz Divaldo Franco, se por acaso você ouvir um espírito querendo te influenciar, tu para um pouco, ouve um pouco e diz assim, não vou dar campo mental à fofoca de espírito desocupado. E se desliga. Então, é um processo que nós podemos debelar à medida que nós vamos percebendo. Estou bem, estou tranquilo, daqui a pouco sinto uma vibração meio estranha, então eu procuro mudar. Há uma história narrada também por Divaldo, que duas companheiras lá na Mansão do Caminho estavam batendo boca. Uma falava uma coisa para a outra respondia. E aí Divaldo, quando se aproxima, vê as duas naquele processo ali de bate-boca, ele percebe que havia um espírito brincalhão. O espírito ia no ouvido de uma e dizia assim, fala isso para ela. E ela falava. Aí ele corria no ouvido da outra, responde isso. Ela respondia. Quando o Divaldo se aproxima, como ele tem a mediunidade da vidência, ele percebeu e o espírito o identificou, o espírito virou para ele, fica quieto, estou me divertindo nessa. E continuou. E aí o Divaldo virou para as duas companheiras e disse assim, vocês estão sendo joguete de um espírito brincalhão. E aí naquele instante elas começaram a raciocinar, ou seja, a área crítica. Ela começou a raciocinar no que estavam falando. E aí ao fazer isso, o espírito tentou numa, não conseguiu. Tentou na outra, não conseguiu. Virou para o Divaldo e falou, não quero brincar mais não, e foi embora. Então vejam que essas interferências nós podemos, de uma certa forma, agir para mudar. São áreas ainda do nosso psiquismo, confundido muitas vezes com o nosso medo de viver, com as nossas ações comportamentais, que tem vários fatores fisiológicos, morais, mas tem os fatores espirituais também inseridos. A obsessão por fascinação já é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Então, geralmente, cria situações ridículas e perigosas. Geralmente, quem tem esse processo da fascinação, começa aquele que a influencia ou influencia, a colocar na mente daquela pessoa que ela é uma pessoa que veio para transformar o mundo. E se é médium também, começa a colocar na cabeça dele que ele vai psicografar mais do que Chico Xavier. E aí ele começa se achando. Como o processo do relacionamento entre as pessoas gera o processo crítico, porque quando a gente se relaciona com um ou com outro, deve ser um processo obsessivo. Quando se relaciona um com o outro, o que acontece? Muitas vezes essa relação gera uma crítica daquilo que eu estou fazendo. Alguém diz assim, Cid, não é bem assim. Por exemplo, a Lúcia de vez em quando me dá uns puxão de orelha, né? Cid, não faz assim. E é assim que nós vamos aprendendo uns com os outros. E vamos evitando cair no erro. Geralmente no processo da fascinação, a primeira ação daquele que deseja influenciar é fazer que você saia do campo social. Saia da relação com o outro. E se você é espírita ou grupo religioso que tu pertença, para que você fique em casa. Que você tem uma grande missão e você vai psicografar a noite toda. E ele fica psicografando. E depois publica o livro. E depois vende o livro e tem um povo que compra o livro. E aí quando olha o conteúdo não tem nada demais. Só coisas absurdas, né? Então é um processo muito difícil. Primeiro porque
aquele que está fascinado nunca, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, não aceita a orientação. Ele sempre acha que está certo. Então é já um perigo para o médium. Quando ele começa a achar que ele está certo, que ele é o único que sabe tudo, já é um perigo. Então é preciso estar muito atento. E o processo então da obsessão, da subjugação, pode ser moral, onde é o domínio sobre as ideias. Então isso aí já está um domínio completo do comportamento do indivíduo, do senso crítico, e também o domínio na área material, dos órgãos materiais, que é, de uma visão mais ampla, como uma possessão, não possessão propriamente dita, porque não existe a ideia de um espírito substituir o outro. Por exemplo, quando nós reencarnamos, nos vinculamos à estrutura do nosso corpo físico e só a deixamos quando desencarnamos, quando é a morte do corpo físico. No processo da possessão, o espírito, ou da subjugação possessiva, o espírito pode fazer que o indivíduo não consiga dominar a sua vontade, como o caso da moça que eu narrei. Agressões, brigas, assassinatos e muitas outras situações graves. Então tem as patologias existentes e os desequilíbrios nesta área. E a nossa Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, né, ela vai tratar desse mesmo caso da obsessão, e ela vai estabelecer, vamos dizer assim, duas áreas: a obsessão de natureza anímica, que é do próprio indivíduo, o processo auto-obsessivo, criado pela própria mente desequilibrada, e as obsessões de natureza espirítica. Dentro das obsessões anímicas, que está nessa obra, Obsessão e Suas Máscaras, nós vamos ter aí os efeitos inteligentes da obsessão telepática, a obsessão, auto-obsessão, a obsessão de personalidade antiga, possessão partilhada. Nós não vamos poder mostrar, até porque nós temos mais alguns minutos só da palestra, e que desejamos, né, mostrar apenas esses pontos para a gente poder ter algumas ideias. E as obsessões de efeitos físicos, no caso dos poltergeists, movimentos de objetos. E as obsessões de natureza espirítica, nós temos aí a simbiose em graus diversos, parasitose mental, infecções fluídicas, fixação mental, patologia do perispírito, parasitas ovoides, deformações ou utropia, vampirismo com recursos orgânicos. E na área da sintonia da hipnose em graus diversos, nós temos aí as fascinações, que é as dominações telepáticas, a obsessão oculta e a obsessão durante o sono físico e a obsessão coletiva. Então, muitas das vezes, para a gente poder trabalhar tudo isso aí, geralmente precisaríamos de mais tempo. Por exemplo, lá em Blumenau, nesse sábado agora, estaremos fazendo um seminário, 8h30 da manhã até meio-dia. Aí nós tratamos de todos esses assuntos, abrimos para as perguntas, né, para poder trabalhar. Vou apenas pontuar uma, para que a gente possa ter uma ideia, que é a obsessão telepática aqui, dentro desse quadro, só para a gente ter uma ideia. Lembrando que a Marlene Nobre, ela não só identificou essas problemáticas, mas ela mostra exemplos, ela relata exemplos que estão nas obras de André Luiz. Então, na realidade, é um estudo nas obras de André Luiz feito por ela, e dali ela retirou os casos e classificou. Então, nós temos aqui o caso que está, né, nos domínios da mediunidade, que é o caso de Anésia e Jovino. Eu vou narrar esse fato, que ele pode ser um pouco mais comum do que se parece, mas a gente às vezes não possa ter a ideia do que acontece. Por exemplo, aqui é a esposa. Jovino permanece sob imperiosa influência, dominação telepática da amante. Então ele é casado e ele então tem a amante. Então ele é dominado por ela. Aqui se rendeu facilmente, então ele se permite. Vejam, é o comportamento moral da criatura. Se permitiu aquele comportamento desajustado perante a família na qual ele está, que ele pertence. Considerando-se que marido e mulher respiram o regime de influência mútua, essa atuação envolve também a mulher atingida de forma lastimável. Então não só ele é envolvido magneticamente, telepaticamente pela outra, mas também a esposa. Imagine agora o lar, a família, os filhos, todos são envolvidos dentro daquele quadro ali. E como ele
diz, né, no comportamento dele, a narrativa, ele vai falando para ela que tem que sair, porque ele queria encontrar a outra, diz que tinha alguma coisa para resolver, mentindo, mas a esposa já começa a desconfiar. Ela já estava desconfiando. E aí, nessa desconfiança, ele sai, mas a imagem da outra, numa questão hipnótica, telepática, ela sente a presença da outra e sente toda a desarmonia psíquica. Então, há um processo aqui anímico. A outra está encarnada e ela também está encarnada. Então, aqui há um processo simbiótico de desequilíbrio. Naturalmente, isso aí leva à hipnose de pensamento emitido por ondas. Então, vejo que os quadros são muito sérios. Por isso que aquele comportamento, tanto do homem como da mulher, como do casal em si, não importa as características, quando há o deslustramento do compromisso afetivo, gera esse processo para a economia moral do próprio lar. E todos são afetados. Por isso que os quadros, às vezes, no seio da família, se tornam um pouco mais grave, porque já há uma tendência desse processo estar aumentando psiquicamente, e aí vai chegando via desfatos até os processos de agressividade que aí nós estamos vendo sendo aumentado a cada dia mais. Estou mostrando que é um caso. Agora, olhem que interessante. André Luiz, então, juntamente com o mentor espiritual que está no ambiente, ele começa então a perceber a presença dela aqui. No plano espiritual, pelo processo de análise pela vida espiritual, se percebe a imagem da outra e a irradiação mental. Só que o mundo espiritual, então, intui a esposa, porque ela tinha os filhos, para fazer o culto do evangelho no lar. E o culto do evangelho no lar para luarizar o psiquismo dela e começar a trazer a harmonia para o próprio lar. Vejam o trabalho que é feito pelo plano espiritual. Aqui o processo da auto-obsessão, né, que é um caso também, uma ideia que seria as monoideias. Este caso aqui que está no Libertação, que fala sobre ideoplastias, aquele... Tem a história do filme, né? Do autor que ao escrever, aí as suas personagens depois começam a persegui-los. E continua perseguindo também no plano espiritual. Há um caso aqui de um chefe de polícia que ele dominava, prendia os indivíduos e além disso torturava. Tinha atitudes agressivas. Ele não se bastava apenas em prendê-lo, mas também queria torturá-lo. Depois que passa o tempo da vida dele, que ele se aposenta, ele começa a entrar no processo, principalmente depois que nossos órgãos fisiológicos começam a diminuir a sua capacidade de resistência psíquica, ou seja, vamos chegando numa idade, né, quase voltando de novo, e aí começa a vir na nossa mente o quê? O material daquilo tudo que nós ficamos retendo durante toda a nossa vida, na nossa caminhada terrena. Trazemos então para a área consciente. Ele começa então... Na terceira idade, começa a ter brechas na fortaleza da trincheira psíquica dele. Ao vir esse material de remorso dos atos cometidos, aquele que ele também tirou a vida, começa então a persegui-lo também, trazendo dificuldade. Daí nós vamos ter alguns casos aí, na parte da neurologia, do Alzheimer, onde o indivíduo perde essa capacidade de controle psíquico e vem material para a área consciente. Veja, o material que surge é o material que já possui na sua ação comportamental, tirando então as ferramentas psíquicas que faz que a gente evite de agir dessa ou daquela maneira, que é a área crítica do nosso lobo frontal. Aí nós temos o Alzheimer, que é um transtorno neurovegetativo, e também os quadros das esquizofrenias, onde tem um pensamento desorganizado, um afeto embotado, ambivalência afetiva e autismo. Vejam, não é a obsessão que vai gerar essas doenças. É que esses quadros das doenças degenerativas são gerados pelo próprio indivíduo devido ao próprio comportamento e uma necessidade reencarnatória. Junto a isso, naturalmente, aumenta a sua capacidade de desequilíbrio, justamente porque ele já está desassociado psiquicamente. Por exemplo, o cuidador na área de Alzheimer vai ter muita dificuldade, principalmente se o cuidador é da família, que acaba adoecendo também. Aqui, muitas das vezes, entra no processo de raiva, de desequilíbrio e até de agressividade daquele que possui, porque ele perde o controle do esfíncter, ele perde o controle emocional, moral e coloca para fora o material psíquico de mais desarmonia. Então, vejo que os quadros, eles podem ser agravados pelos processos obsessivos. Nós tivemos um caso em família,
aonde foi feito durante um período uma intervenção, não só médica, mas também espírita. Aonde dava passe, aonde era feito todo o processo de ajuste espiritual e se conseguiu controlar durante alguns anos o desequilíbrio do Alzheimer, durante um bom tempo, até que depois chegou ao óbito. Passado alguns anos depois, aquele indivíduo, aquela pessoa que estava todo esse processo, numa comunicação na casa espírita, ele volta e vem agradecer, porque aquela patologia serviu para botar para fora o material psíquico que ele armazenava com ele há muito tempo. Mas pediu, agradeceu, porque a família conseguiu ampará-lo para poder ajudar a passar aquele grande processo de provação. Bom, para fechar, apenas o tratamento. Olha que Allan Kardec nos coloca lá no A Gênese, no capítulo 15. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr. Muitas vezes por não atacar a causa primária do mal. Então veja, hoje quando a ciência analisa uma patologia, ela vai na periferia orgânica, ela vai nessa estrutura, ou tenta encontrar no organismo os elementos que geraram aquelas dificuldades. E se a consideram na área do campo psicológico, também radicado no processo neurológico. Agora, quando começarem a se perceber as questões voltadas de vidas anteriores, nos quadros mais diversos psíquicos do comportamento moral da criatura humana, os resultados, os tratamentos, eles poderiam ser mais precisos. É isso que a Marlene Nobre, como médica espírita, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, ela sempre dizia que a medicina, quanto medicina, precisa reler esses 160 anos de espiritismo, para poder entender essa nova informação trazida para a humanidade, para se entender o mecanismo da evolução humana. O tratamento, lembrando sempre que o tratamento é de libertação de ambos, tanto a vítima quanto o obsessor. O método de esclarecimento, como eu já disse, o obsessor e o obsidiado são enfermos, né? As duas criaturas vivem em regime de comunhão psíquica, de pensamento e vibrações, então precisam se harmonizar ou, vamos dizer assim, se educar nessas áreas. Então a vontade do paciente é importante, raiva, mágoa, ressentimento, inveja, que muitas vezes nós nutrimos, é o resultado das nossas mazelas psíquicas. Mudar o panorama mental negativo para o panorama mental positivo, ou seja, fazer um disciplinamento mental, emocional. Está aí a Rô, que pode ensinar bastante coisa sobre isso, né? A reforma íntima, que mostra que a obsessão é sempre uma imperfeição moral, porque é esse ponto que é fundamental de se transformar, se modificar, para poder conseguir um resultado salutar, feliz. E também a prece. A prece, nós temos um trabalho particular da prece mostrando o benefício da prece, porque o ato de orar leva a criatura a entrar em panoramas psíquicos, emocionais, morais, das grandes esferas espirituais, de bons espíritos, atraindo então saúde, equilíbrio para aquele que ora. A oração é benéfica, ela refaz o psiquismo do nosso psiquismo. A evangelização, ou seja, a palestra pública, os grupos de estudo, as leituras, boas leituras, o passe que a Casa Espírita oferece, a água frutificada, que o benefício que os espíritos trazem e colocam, mas lembrando sempre que toda essa terapêutica requer de aquele que a recebe mudança comportamental. Então, participação do paciente, vontade, mudança de pensamento, reforma íntima, isso vai trazer um processo de autodesobsessão. Então é um processo que a gente começa a trabalhar. E por último, o Evangelho no lar. Aonde nós podemos trazer a luz do Evangelho no lar, não só para mim, mas para aqueles que ali morejam. O esposo, a esposa, o filho, os filhos, porque o plano espiritual, ele está junto. E olha um detalhe, lembra lá dos entes queridos que partiram para o plano espiritual, que a gente às vezes acha que eles estão longe, às vezes estão aqui, ó, assistindo também no culto do Evangelho no lar. Então, por isso que o culto do Evangelho no lar, ele é uma terapêutica não só para aqueles que estão ali, na família, mas aqueles também encarnados, mas aqueles que também estão no plano espiritual.
e, naturalmente, há uma intervenção do plano divino para harmonizar a família. Então, vejam, o trabalho que a casa espírita e a doutrina espírita oferece é de esclarecimento, entendimento sobre a causa, para que a partir desse entendimento nós possamos construir a nossa felicidade. E quando há atrelado a esses processos obsessivos, as dificuldades fisiológicas, precisa ser tratado pela medicina. Por isso que existem as ciências, mas também precisa haver a terapêutica espírita para modificar. Terminada depois a sua peregrinação pela terra, Dr. Bezerra de Menezes retorna à pátria espiritual, anos depois daquela situação que aconteceu em seu consultório. E quando ele chega no plano espiritual, ele é recebido por Celina, a enviada de Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela então diz a Dr. Bezerra: venha, Dr. Bezerra de Menezes, apraz a nossa Mãe Santíssima, que tu não permaneças mais no orbe terrestre de dor, de sofrimento, vá para o mundo melhor. E ele diz assim: Celina, se eu posso pedir, peça a nossa mãe para que eu permaneça na terra, para ajudar aqueles que sofrem, aqueles que padecem. E naquele instante, Celina diz: um momento só, doutor Bezerra. Ela se afasta vibracionalmente e depois retorna e diz assim: foi-lhe concedido, doutor Bezerra, pode permanecer na terra quanto tempo quiseres ficar para ajudar os necessitados. E ele começou a ouvir vozes do lado de fora, na casa, no plano espiritual onde ele se encontrava, até que ele pergunta: Celina, que barulho é esse? E ela diz: venha ver, doutor Bezerra, venha ver. E levou ele até a sacada, na janela da sacada onde dava visão para o jardim, e ele viu que aquele jardim estava repleto de espíritos, agradecendo pelo bem que ele tinha feito na terra. Obrigado pelo remédio, obrigado por isso. E lá no meio da multidão, levantou uma mão e disse assim: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E ele viu que o coração daquele espírito estava transformado numa estrela. Vejam, por mais que eu tenha mágoa de alguém, por mais que eu tenha ódio de alguém, não se vincule a isso, porque isso vai trazer grande prejuízo moral para si mesmo. E quando eu me liberto, quando eu me perdoo, quando não mais registro a mágoa e esses ressentimentos guardados, eu começo a entender o grande motivo de nós estarmos reencarnados, para junto dos bons espíritos aprendermos a agir no bem, como Cristo, como os bons espíritos agem para a modificação. E o amor é a única fonte que não se esgota de forma nenhuma em benefício nosso e daqueles que Deus colocou em nosso caminho. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Muita paz.